de Jesus, os que puderem. Evangelista Diego, por favor, chega até aqui. Amém. Quero chamar aqui, você, Diácono Douglas, vem até aqui orar pela vida do evangelista Diego, pois o mesmo vai estar pregando a palavra. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, aqui está o teu servo, que se disponibilizou, Pai, de chegar até aqui, Pai. O Senhor sabe como foi que ele chegou. Te apresento, Senhor, a sua vida, a sua instrumentalidade nas tuas mãos. Guia, Senhor, pelas entrelinhas das Sagradas Escrituras nesta noite, Pai. Que Ele possa falar tudo aquilo que o Teu Espírito Santo queres, ó Deus. E que o Senhor, Pai, possa falar de um modo especial, Pai, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero expressar a minha alegria de estar aqui nesta noite, dizer o quanto nós estamos felizes em encontrar os irmãos de uma maneira tão especial, a liderança da igreja, a pessoa do seu pastor presidente, o nosso amigo Douglas, a União, todos aqueles que são amantes da obra missionária. Para mim é uma enorme alegria, quero dizer o quanto nós somos felizes, desde já agradecemos a igreja pela disponibilidade dos obreiros, viu, pastor? Muito obrigado. Uma alegria rever o nosso querido amigo pastor Velho, Deus abençoe. Gleiciano, desculpa, o Velho é pastor da Gileade, pastor Gleiciano. Deixa eu aproveitar que você está de pé, meu irmão. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Deixa eu fazer menção ao texto sagrado. Aproveitando que você já está de pé, eu quero bendizer o nome do Senhor nesta conferência missionária. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a proposta, a ideia da temática. O texto lido nesta noite faz menção exatamente aquilo que a igreja foi comissionada a fazer. Atos dos Apóstolos, eu quero ler a partir do capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos, dando início a partir do versículo de número 42. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 42. Diz assim a palavra de Deus: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você pode dizer amém por isso? Amém. Eu quero repetir os versos de número 42 e 43. Por favor, me acompanhe novamente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Você pode dizer amém por isso? Já oraram por mim, mas eu quero orar agora por você que vai me ouvir. Você que vai ouvir essa poderosa palavra que não é minha, mas é a palavra de Deus. Coloque sua mão direita, por favor, no seu coração. Espírito de Deus,
Essa noite, Senhor, dentro desses minutos que nós iremos compartilhar a Tua palavra, que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, e que o Senhor fale de maneira tão contundente, tão específica nesta noite. Nos traz uma palavra rema da Tua parte, cada servo, cada serva, cada homem, cada mulher, todos aqueles que adentraram a esse templo, Senhor, para conferir a obra missionária da igreja local, para ter entendimento e compreensão daquilo que fomos chamados como igreja, para fazer uma autoanálise da sua vida pessoal e perceber o que tem feito nos últimos tempos. Afinal, estamos em uma conferência, nós iremos conferir aquilo, inclusive, que a nossa vida tem se dedicado, baseado dentro do Teu grande plano, dentro do Teu grande propósito para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa igreja. Que nesta noite, que nesses dias, possamos ter entendimento daquilo que fomos comissionados como igreja, daquilo que fomos chamados como homens e mulheres, baseado dentro do Teu grande propósito para as nossas vidas. Que o Teu Espírito, no nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito fale conosco nesta noite, que o Teu Espírito fale conosco nesta noite, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Sente no seu lugar com alegria. Vou saudar aqui a Carlinha e sua família, que a alegria de Deus. Pessoas tão queridas que se encontram aqui conosco. Meus queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto para mim extremamente relevante quando nós pensamos na tarefa missionária. Afinal, analisar Atos dos Apóstolos é compreender aquilo que o Senhor fez a partir dos seus discípulos. Só que os mesmos agora estão vivendo algo muito atípicos. Por mais que em Atos capítulo 2 eles vivam dias tão extraordinários, que foi o dia de Pentecostes, os discípulos agora não estão tendo a alegria que eles estiveram quando caminhavam com Cristo, quando foi comissionados como igreja. Os mesmos agora não estão mais caminhando de maneira presencial com Jesus. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. Só que os mesmos agora estão aguardando uma promessa do próprio Jesus para eles. A promessa que eles aguardassem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que eles dessem continuidade àquilo que Cristo iniciou. É importante nós sabermos nessa noite que o avivamento que Jesus, ou de uma maneira muito óbvia e clara, o avivamento que a igreja recebe, não é um avivamento para um plano pessoal. O Senhor não te aviva para que o teu nome seja engrandecido. O Senhor não te aviva para que você seja adorado. O Senhor não te aviva para que as pessoas possam te elogiar por aquilo que você construiu no Senhor, não. O Senhor te aviva para um propósito específico. De maneira bíblica, o avivamento ele tem um objetivo. Segundo Lucas capítulo 4 versículo 18, quando a Bíblia diz, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, e começa a falar sobre o propósito do fato de ser ungido. Jesus está dizendo que um grande plano bíblico sobre a proposta da unção é para que você pregue. Você não foi ungido para levar o teu nome, você foi ungido para anunciar o nome do Senhor Jesus. Você não é ungido para que o teu nome seja engrandecido, você é ungido para proclamar liberdade aos cativos. É sobre isso que Jesus está dizendo. A igreja em Atos capítulo 2 não foi avivada para levar o nome de Pedro e muito menos o nome de João. A igreja foi avivada para proclamar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É interessante quando olhamos para o avivamento da igreja pós-moderna. É um avivamento muito complexo quando nós olhamos para o avivamento bíblico.
O avivamento bíblico houve salvação, sinais e prodígios. O avivamento de muitas igrejas pós-modernas está se detendo a grito, barulhos e uma série de outros fatores, e é muito distinto acerca quando nós olhamos para a proposta bíblica. Sabe, irmãos, eu tive o privilégio de recentemente ir à África. Eu me encantei com o que eu vi, oh Deus, no continente africano. Aleluia. Para quem não sabe, a nossa igreja tem um casal de missionários em um país por nome Guiné-Bissau. Atualmente, hoje está entre 15º país mais pobre do mundo. Os irmãos têm ideia, só há uma refeição por dia. A maioria das famílias só comem 3 horas da tarde, horário do almoço. Uma pobreza gigantesca. A realidade cristã complexa. Muitos países africanos, por exemplo, como Senegal, que faz fronteira com Guiné-Bissau, 95% do país islâmico, muçulmano, uma ou outra grande parte animista, pessoas que acreditam em bruxarias e feitiçarias. Eu fiquei completamente extasiado quando eu visitei a África. Afinal, eu participei de um culto no Senegal, onde uma igreja simples, um calor extremamente terrível, e o bebedouro da igreja era uma lata de tinta látex. Não tinha bancos como esse. Eita Jesus! Ar-condicionado. Para vocês terem ideia, em Guiné-Bissau, até o ano que eu fui não tinha energia. Só tinha por gerador, onde o missionário Assis mora, por exemplo. Se não terem ideia, a energia vem pelo gerador, chega às 19 horas da noite. Quando é meia-noite acaba, volta meia-noite e meia. Quando é 4 horas da manhã, acaba a energia. Você passa o dia sem energia na cidade. A geladeira do missionário é um cooler. Lembra aquele coolerzinho térmico? O missionário compra gelo no centro da cidade e coloca lá para beber água gelada. Uma pobreza tão extrema, o missionário Assis, quando faz comida, eu me espantei. O primeiro almoço que eu tive na casa dele, a casa dele é como se fosse mais ou menos assim, à frente da igreja. Tem um muro baixinho e tem grades. Quando estava dando 3 horas da tarde, eu vi muitas crianças reunidas na frente da casa dele. Eu perguntei: o que aquelas crianças estão fazendo ali, Assis? E ele disse: Diego, é porque todos os dias eu mando fazer mais comida. Eles estão aguardando a sobra do nosso almoço. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Uma pobreza ao extremo. E eu estava ansiosamente querendo participar de um culto africano, porque eu passei o dia vendo pobreza. Ora, irmãos, nós vivemos em um país muito rico que é o nosso. Só que tem uma coisa cultural muito profunda no Brasil, que nós cantamos o que nós vivemos. Vou dar um exemplo. Você canta o que você vive. Pós-pandemia, todos sabem aqui o número de casos tão gigantesco que tiveram de crise de ansiedade, depressões e etc. Se você fazer uma análise, quais são as canções mais cantadas pós-pandemia, a maioria delas são canções que falam da nossa alma, do nosso espírito. São canções que fazem uma autoanálise da nossa vida, tem a ver com as feridas da nossa alma. É simples, coloca no YouTube e olha, por exemplo, a canção Aquieta Minha Alma, com inúmeras visualizações. Procura no YouTube aquela canção de Eli Soares, Me Ajuda a Melhorar, porque sozinho
não consigo mais. Essas são as canções que nós cantamos, porque tem a ver com aquilo que nós vivemos. Quem está entendendo diz amém. Nós cantamos o que nós vivemos, nós expressamos o que nós vivemos. Na verdade, a nossa alma fala aquilo que o nosso espírito geme, ou seja, tudo aquilo que nós proclamamos tem a ver com o que nós vivemos. E padre, por favor, eu não estou fazendo crítica a cantor, eu não estou fazendo crítica a nenhum tipo de autoria de canção. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é o que nós cantamos, o que nós vivemos. A realidade do Brasil é que nós somos um meio de cristãos que vivemos muito para nós mesmos. Falamos mais de nós do que de Deus, pregamos mais sobre nós do que Deus, falamos mais da nossa placa denominacional acerca do reino de Deus. Temos dificuldades de falar acerca dos benefícios que o cristianismo realiza em nós e perdemos os tempos brigando uns com os outros. Achamos ruim porque o ar-condicionado não está gerando como deveria, achamos ruim porque o pastor pintou a igreja da cor, achamos ruim porque a água não é gelada, achamos ruim porque a cadeira está dura. Irmãos, reclamamos de tudo e esquecemos que o evangelho não é para nós. O evangelho não tem a ver, queridos, com os nossos desejos pessoais. Eu estava curiosamente querendo participar de um culto, porque eu pensei, não, esse povo, quais são as canções que esse povo canta? A minha curiosidade era ouvir os hinos africanos, porque eu passei um dia vendo pobreza e logo eu pensei nas minhas limitações culturais. Logo eu pensei, esse povo pode cantar as nossas canções, esse povo pode cantar, por exemplo, Senhor me ajuda a melhorar, porque sozinho eu não consigo mais. Esse povo pode cantar, aleluia, uma canção que é muito cantada hoje no Brasil, aleluia, que, Senhor, a minha prova, ela está amarga, mas a minha vitória precisa ter um saborzinho melhor. Eles poderiam cantar isso. Eu estava curiosamente querendo saber qual era a canção daquele povo. Cheguei no culto, Douglas. O culto começou 10 horas da manhã, terminou 2 horas da tarde. Meu Deus! Pega, crente! 9 horas que ir embora. A igreja não tinha teto, não tinha piso bonito como esse. Era tapetes, porque os irmãos na hora da canção se alegram e não dançam para o outro ver, eles dançam porque entendem que colocam tapetes como esse no chão, não é para ficar bonito não, é para que a poeira não suba, porque os irmãos entram no mistério, adoram, louvam e engrandecem o nome do Senhor. Primeiro hino que o grupo de louvor da igreja africana nativa que o pastor convidou, o grupo de louvor era 3 crianças, 3 adolescentes e 2 jovens. Eles vieram para frente do altar, não tinha microfone, não tinha teclado, não tinha bateria, só tinha tambor. E o grupo começou a puxar a canção e a letra do hino era assim, ó: Deus, obrigado por ter te conhecido. Nós somos tão pequeninos e tu és tão grande. O convite era assim, ó: vem aqui e trabalha em mim, porque nós somos dignos de ser chamados teus filhos. Fiquei constrangido. Eu não consigo não chorarmos mediante aquilo que estamos vendo. Era impossível não fazer comparações. Eu sou brasileiro, irmãos. É impossível não fazer comparações. Logo eu pensei, Senhor, nós precisamos nos converter. Porque avivamento, igreja, avivamento vai muito mais além do que grito e pulo. Avivamento tem a ver com transformação de vida. Avivamento tem a ver com sinais. Avivamento tem a ver com coisas sobrenaturais que traz transformação, que muda caráter. Eu vou me explicar. Eu conheci uma jovem por nome Bintu. Ela é lá do Senegal, de uma cidade por nome Ziguinchon.
Bintu, ela é ex-muçulmana. Uma parte de sua família muçulmana, outra parte animista que crê em feitiçaria. Que eu vou lhe contar agora, eu não ouvi de alguém, eu a entrevistei. Eita Deus. Na entrevista a pergunta era como havia sido o processo de transformação da Bintu, porque quando ela aceitou a Jesus, a sua família expulsou ela de casa. Para quem não sabe, uma vez muçulmano para sempre. Em países da África hoje tem muitas perseguições. Uma vez que você se converte ao cristianismo e sua família é muçulmana, você pode até ser morto, dependendo da tradição ou da crença religiosa dos seus pais. Bintu aceitou a Cristo e o pai expulsou de casa. Bintu passou cerca de 5 dias na mata, fora da aldeia da sua família. Até que um dia seu pai mandou os irmãos ir à procura e encontraram a Bintu. Pegaram ela, agarraram ela e colocaram ela em casa. Trancaram ela no quarto e chamaram o feiticeiro da aldeia. O pai disse: olha, faça uma feitiçaria para que ela morra em 24 horas. O feiticeiro chamou a Bintu e fez um ritual. Olhou para a família, se despeça dela que amanhã ela acordará morta. Trancou ela no quarto. Bintu dormiu numa casa simples de uma aldeia, de uma família pobre africana. No dia seguinte o pai abriu a porta da tabanca da casa. A Bintu estava acordada, olhando para o céu e balançando as suas pernas. Pai olhou: Bintu, você está bem? Ela: sim, senhor, papai. Você não está sentindo nada? Não, senhor, papai. Chama de novo o feiticeiro veio, repetiu o ritual. No outro dia, Bintu acorda melhor do que ontem. No outro dia, o feiticeiro volta, faz o ritual acontece 7 vezes, não acontece nada. Não acontece nada. E aí Bintu olha para o papai e diz assim: papai, eu conheci um Cristo, que mudou a minha vida, transformou a minha casa. Eu quero que o senhor entenda que esses rituais pode acontecer, mas ele não vai me tocar, porque o meu Deus é maior que o seu Deus, papai. O meu Deus é maior que o Deus seu. O meu Deus é maior do que os deuses antigos que as nossas famílias creem. Bintu foi expulsa de casa, foi adotada por um casal de missionários. Bintu foi adotada por uma igreja cearense. Hoje ela está passando pelo processo de formação de enfermagem e prestando serviço a um posto de saúde de uma igreja cristã. Bintu hoje está completando seus 19 anos, uma jovem crente, cheia do Espírito Santo de Deus, que não há ninguém que toque, ninguém que faça, ninguém que mate, porque o avivamento tem a ver com mudança, sinais e maravilhas. Atos capítulo 2, os discípulos estão vivendo isso. Mas fazem, por favor, olhe para cá para que você entenda. Pedro, João, os demais discípulos estão vivendo algo sobrenatural. Mas é óbvio que o Cristo famoso não está mais com eles. É importante você saber que Cristo não foi levado para a cruz porque ele era um malfeitor. Cristo não foi levado para a cruz porque ele era um ladrão. Cristo foi levado para a cruz, mas com um sentimento político e religioso da época. Vou lhe explicar. Os principais líderes religiosos olhavam para Jesus como uma ameaça. Por que, missionário? Porque Jesus havia ganhado uma fama. A fama não era porque ele era um político. A fama não era porque Jesus era um político e ficava fazendo promessa de aldeia em aldeia, não. A fama era única. Olha como é que era a fama. Jesus passava em uma cidade, em uma aldeia. Ele curava os enfermos daquela aldeia. Os ex-enfermos voltavam para casa. Chegava em casa, a família perguntava: cadê a lepra? E o ex-leproso dizia: eu conheci um homem chamado Jesus. Ele deu apenas uma palavra, eu fui transformado. O ex-paralítico agora voltava para casa. Chegava em casa, a família perguntava: por que não está mais aleijado? E eles diziam: eu conheci um homem por nome Jesus, que mudou a minha vida. E a fama se espalha de Jesus. A fama cresce tanto que agora as reuniões de Jesus têm em média de 5.000 ouvintes
Ao ponto que Jesus agora teve que fazer milagres e ele teve que dizer: não conte para ninguém. O motivo é porque as pessoas, o motivo de Jesus fazer com que as pessoas não falassem é porque as pessoas poderiam adiantar a crucificação. Por quê? Porque todos falaram de Cristo. Todos comentavam sobre o Mestre. Cristo morre. Afinal, o plano de redenção precisava se cumprir. Ele morre, ressuscita ao terceiro dia, deixa uma promessa para a sua pequena igreja, agora que está vivendo um avivamento. Pedro e João estão tão cheios do Espírito Santo. Pedro prega naquele primeiro dia de Pentecostes. Milhares de pessoas se convencem que o Cristo que havia morrido também havia ressuscitado. A igreja começa a crescer. Atos capítulo 2, o texto faz questão de fazer menção. Por favor, coloca para mim aí, por gentileza, no telão. Atos capítulo 2, versículo 42. E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olhe para cá, 4 elementos para a igreja crescer: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. A pequena igreja agora começa a viver uma expansão, porque ela começa a ter ensinamentos dos apóstolos, ela começa a ter comunhão, ela começa a ter partir do pão, e ela continua perseverando na oração. Sabe qual é a consequência disso, irmãos? Versículo 43. E em cada alma havia temor. E aí aconteceu o que, irmãos? E muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Sabe por que nós temos dificuldade de ter milagres em nosso meio, irmãos? Porque está faltando ensinamento, comunhão, partir do pão e oração. O avivamento é quando esses elementos estão unidos. Não adianta o pastor se matar de te ensinar e você é alguém que não procura ter comunhão com os outros. Não adianta a igreja procurar de se matar de te ensinar e você não tem coragem de dividir o pão com o teu irmão. Não adianta o pastor se matar de te ensinar e você só ora quando chega na igreja 1 minuto quando se ajoelha diante da cabeça. Não há avivamento dessa maneira, não há sinais dessa maneira, não há expansão nem crescimento da igreja dessa maneira. A Bíblia é muito simples de se entender e de maneira aplicável, é fácil de compreensão. Quer que a igreja cresça? Procure aprender, procure ter comunhão, procure dividir o seu pão e procure orar, procure orar, procure orar, procure orar. Eles não estão sendo avivados, os discípulos estão vivendo o avivamento. A igreja está crescendo. As pessoas começam a ser batizadas. Atos capítulo 2, do versículo 37, a Bíblia diz que é cerca de 3.000 pessoas batizadas. Novos convertidos começam a surgir. Atos capítulo 3. Pedro e João estão indo diante da porta formosa no templo. Eles estão indo pregar acerca do Cristo que os próprios religiosos mataram. Quando eles chegam diante da porta formosa, havia um paralítico enfermo, muito conhecido em Jerusalém, um mendigo. Em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que o mesmo pede esmola a Pedro e João. A Bíblia diz que Pedro e João olham para eles e os mesmos dizem: olhe para nós. O que nós temos, nós te damos. Levanta e anda no nome de Jesus.
você entender que o milagre agora que acontece diante da Porta Formosa, promovidos por intermédio da instrumentalização de Pedro e João, o milagre não acontece pelo poder deles. O milagre só acontece porque os mesmos estão avivados, estão cheios do Espírito Santo e eles têm o que oferecer. Eles não oferecem dinheiro, eles não oferecem dinheiro ao mendigo, por mais que o mendigo pede prata, pede ouro. Pedro e João não puxam os bolsos para dizer que não tem ali de fato a moeda, mas eles oferecem o que eles têm. O que é que eles tinham? Eles tinham o dono do ouro e da prata. Aleluia. Não sei se você está entendendo. Pedro João está explicando para a igreja pós-moderna: você precisa oferecer o que você tem. O que você tem você não oferece. Se você oferece Cristo é porque Ele está contigo. Se você não oferece é porque Ele não caminha com você. Se você tem dificuldade de falar dele é porque de fato, querido, você precisa buscá-lo. Mas aqueles que fazem isso de maneira, aleluia, natural ou como estilo de vida, é porque de fato Cristo, aleluia, Cristo caminha contigo e você fez dele um lugar de habitação. É importante você entender nesta noite que a igreja em Atos dos Apóstolos, ela se destacou, não foi por pregações ou sermões com uma oratória ou bem programado. A igreja em Atos dos Apóstolos, ela cresceu. Uma característica muito clara que trouxe o crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos foi estilo de vida. Eu vou repetir para que você entenda: estilo de vida. Não foi de um sermão bem estruturado. Os milagres não aconteceram porque Pedro estava inspirado e ministrou um sermão todo bem caracterizado ou todo bem construído. Os milagres aconteciam porque Pedro estava manifestando o seu estilo de vida de alguém que ele teve a oportunidade de caminhar todos os dias enquanto ele foi comissionado pelo mesmo. A igreja de Atos dos Apóstolos, a primeira característica que mostra o crescimento da igreja é porque a igreja vivia o que pregava o que vivia, e as manifestações se cumpriam por meio de sinais e maravilhas, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso problema de hoje é que nós temos uma igreja que fala muito bonito, que tem uma boa oratória, mas o nosso estilo de vida não condiz com aquilo que falamos. Por favor, queria que você ouvisse o que eu vou dizer agora. Meu Deus! Charles Henry Spurgeon, ele fala uma das frases mais célebres missionárias. Ele diz que se você não está levando pessoas para o céu, provavelmente você também não está indo para lá. Spurgeon está dizendo que o nosso estilo de vida influencia as pessoas para onde nós estamos indo. Se você não está conduzindo pessoas para o céu, há uma grande probabilidade do caminho que você está caminhando não seja para lá. As pessoas nos dias de hoje, igreja, elas são mais influenciadas pelas nossas ações do que pelas nossas falas. O mundo não observa o que você diz, ele observa o que você faz. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios que nós somos uma carta lida, uma carta viva e lida pelos homens. Paulo está dizendo que quando as pessoas olham para você, elas leem
o que você faz, não o que você fala. As pessoas leem a sua vida. E pasmem, irmãos, as pessoas não leem o que está escrito na sua camisa, elas leem o que as suas ações comunicam. Que é uma prova que as pessoas são mais influenciadas pelas ações do que pela fala. Olha só, deixa aqui, por favor, Douglas, fica rápido. Levante suas duas mãos assim, ó, suas duas mãos assim. Faça assim. Coloca as duas mãos no bochecho. Volta. Coloca a mão direita na testa. Volta. Abre. Fecha as mãos. Coloca as duas mãos na nuca. Aí a nuca, irmãos. As pessoas não são influenciadas por aquilo que elas escutam. Elas são influenciadas por aquilo que você faz. As tuas ações influenciam mais que as tuas palavras. Talvez seja por isso que tem uma frase que diz: as tuas ações falam tão alto, mas tão alto, que eu não consigo ouvir a tua voz. Por quê? Porque as nossas ações falam mais alto que as nossas palavras. Quer um conselho? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, fale menos, irmão. Olhe para um e diga assim, faça mais. Faça mais alguma coisa esse ano, pelo amor de Deus. Cala tua boca! Diminua os Vai teus fazer a obra! discursos. Diminua as suas justificativas. Responda com ações. Eu vou repetir para você entender. Diminua os seus discursos. Diminua as suas justificativas. Responda todas elas com o teu estilo de vida, com as suas ações práticas. Não queira convencer ninguém quem você é. Deixa as tuas ações convencerem as pessoas aquilo, aleluia, que o Senhor tem feito em ti e por meio de ti. Você está em uma conferência, irmãos. Eu não sei se você entende o peso do que é conferir. Há uma diferença de congresso e conferência, viu? Para quem não sabia, saiba agora. Congresso tem a ver que você discute um tema e expõe ele. Apenas um na plenária faz a exposição desse texto. Conferência não. Conferência tem um tema. E o orador que está naquela conferência, ele tem por obrigação fazer você conferir o tema com sua vida. Na sua conferência. Confere. O tema é avivamento e é só fazer uma análise. Será que o avivamento que você está vivendo, ele manifesta no teu coração o desejo de evangelizar? Se não produz isso, diga assim para o seu irmão, você está vivendo outro avivamento. Não é o bíblico não, irmão. Deve ser outro, qualquer outro aí, menos bíblico. O avivamento bíblico, eu fui ungido. O que a Bíblia diz? Para evangelizar os pobres, promover liberdade aos cativos e trazer cura aos quebrantados de coração. Se o avivamento que você recebeu não produzir em você um desejo de paixão pelas almas, provavelmente você viveu outro fogo. Não foi o fogo do Espírito. Quer ver o que é que o fogo do Espírito faz? Pedro e João estão cheios do Espírito, amém? Atos capítulo 3, eles fazem um milagre. Só que Atos capítulo 4, que foi o texto que o pastor deu aqui, inicial, Pedro e João estão presos.
O motivo da prisão é porque em Atos capítulo 3, eles curou um mendigo na porta do templo. A Bíblia diz, coloca para mim no telão, por favor, Atos capítulo 4. Olha o que a Bíblia diz. Atos capítulo número 4. A partir do versículo de número 3. Olha o que a Bíblia diz, ó. E lançaram mão deles. Versículo 3, Atos capítulo 4, versículo 3. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte. Porque já era tarde. Pedro e João ficaram presos. Quem foi que prendeu ele? A Bíblia vai dizer aqui, ó. Muitos, porém, versículo 4. Muitos, porém, que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais anciões, escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Os principais líderes religiosos estão reunidos para tratar um assunto de 2 encarcerados. Qual é o motivo? Eles fizeram um milagre. Olha o que o versículo diz, ó, versículo 7. E pondo-os, pegaram Pedro e João, e pondo-os no meio de quem? No meio dos líderes religiosos. Perguntaram, com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eita Deus! Glória! Olha, irmãos, é simples para que você entenda. Me ajuda aqui. Vem cá, Paulo, me ajuda aqui. Douglas, eu quero Caiano, vem aqui, vocês dois aqui. Fica os dois aqui. Me ajuda aqui. Vocês podem me ajudar, por gentileza, obreiro? Vem cá, pastor Luciano. Me ajuda aqui, por gentileza. O senhor vai me ajudar, pastor? Vem cá, os obreiros. Está aqui os principais líderes religiosos. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, estão todos eles aqui, ó. Eles reuniram, pegaram Pedro e João, mão para trás, ambos estão presos. Colocaram eles no meio. Eles estão presos porque eles cometeram crime? Não. O suposto crime é porque eles fizeram um milagre. Aí agora os líderes religiosos estão olhando para ele e estão perguntando, ó, com que poder? Em nome de quem vocês fizeram isso? Lembra? Quem faz? Eles estão com a ideia do quê? Por que eles estão perguntando? Com que nome de quem ou que poder? Porque quem fazia isso, que Pedro e João fez, foi crucificado. Quem fazia isso foi morto. Quem fazia essas operações de milagre foi levado à cruz. Aí agora eles estão perguntando, vocês fizeram isso em nome de quem? Olha o que o texto diz. Versículo número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, me disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje nós somos interrogados acerca de um benefício feito ao homem enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou entre os mortos. Em nome desse, que estas coisas são diante de vós, porque ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro passa. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Glória a Deus! Eu não sei se vocês estão entendendo. A condição aqui de Pedro e João é 2 encarcerados. Pedro e João sabiam o risco que eles estavam tomando agora. Pedro e João sabiam que o Cristo havia sido crucificado, e eles tinham um entendimento que havia uma perseguição, havia um ciúme dos principais líderes religiosos. Pedro e João sabiam: podemos morrer hoje.
Só que Pedro está cheio, está avivado. Pedro está avivado. Pedro não está nem aí com o que vai acontecer. Ele só quis dizer: o milagre não foi feito no meu nome. O milagre não foi feito no nome de João. O milagre não foi feito no nome do sumo sacerdote. O milagre não foi feito no nome do templo. O milagre foi feito no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele a quem vocês crucificaram. Porém Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pedro está cheio. Pedro está avivado. Pedro sabia o que podia acontecer. Olha para cá para que você entenda. O avivamento gera isso aqui, ó. Quem está entendendo que Pedro e João estão presos? Levanta a mão. Quem está entendendo que eles podem até ser mortos agora? Levanta a mão. Aí pergunta assim, ó: mas será que eles estão arrependidos? Olha a explicação do texto, irmãos. Quando Pedro termina de fazer sua exposição no versículo 12, versículo 13 diz assim, ó: então eles, os religiosos, vendo a ousadia de quem? De Pedro e João. O que foi que eles disseram? E informados que eles eram homens sem letras. Presta atenção, irmãos, ó. Os escribas, os sumos sacerdotes, os líderes religiosos, eles eram homens que conheciam as leis. Eles estão diante de dois homens sem letra, em outras palavras, homens simples, pescadores. É como se tivesse aqui a alta cúpula de conhecimento diante de uma classe baixa, sem alfabetização. Só que o texto diz que eles estão em quê? Eles estão maravilhados. Porque eles viram a ousadia de Pedro e João e percebendo que eles eram homens iletrados, sem letras, ignorantes, eles ficaram maravilhados, porque tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Eles olhavam esses dois homens: rapaz, nós estamos meio abestalhados, é dois homens simples, não sabem nem ler direito, eu estou conjecturando, é homem que não tem letra, não conhece as leis como nós conhecemos, porém tem ousadia, porém tem graça, porém estão cheios, porém estão avivados. Versículo 14. E contemplando o homem que fora curado, em pé com eles não podiam dizer nada em contrário. Ora, o homem que tinha sido curado estava lá na reunião, estava em pé. E eles olhavam para o milagre. A gente não pode dizer nada. Ele era paralítico até uma hora atrás. Até ontem, na verdade, que ele era no outro dia, até ontem ele era paralítico. Mas foi curado, não pode dizer nada. Versículo 15, olha o que a Bíblia diz. Então, lhes ordenaram que saísse do conselho. Pegaram Pedro e João e disseram assim, ó: vamos ali, sai do conselho, sai da reunião. E eles deliberavam entre si. Eles fizeram uma reunião, vamos sim, entre vocês. Versículo 16, fizeram uma reunião só entre eles. A reunião entre eles foi para quê, ó? O que faremos a estes homens? Porque certamente um milagre notável feito por eles é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e nós não podemos negar. Então aqui ele, ó, tribulado. Versículo 17. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos fazer o que com eles? Vamos fazer o que com eles? Ameacemos-los, para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome a homem algum. Quem era o nome, irmãos? O nome era de quem, irmãos? O nome era de quem, irmãos? Jesus! Versículo 18. E chamando-os, chamaram Pedro e João de volta. Vem pra cá que vai lá na sala. Estão presos, a mão para trás. E chamando-os,
ordenaram-lhe que de nenhum modo falassem e nem ensinassem o nome de quem? Jesus. Segura, não, deixa lá no 18. Olha, irmãos, vocês estão vendo dois homens aqui que estão sendo ameaçados. Eles sabiam que o mesmo que fizeram com Cristo, o mestre deles, poderiam fazer com eles agora. E eles estão dando uma oportunidade para que a gente livre vocês de uma condição. Deixe de falar desse nome. Sabe, irmão, eu estou ensinando. Eu olho para esse texto em Atos capítulo 4 e para mim ele é muito atual. Aconteceu há milhares de anos atrás, mas o que diz que se não pode acontecer, que eu não duvido, o atual governo lançar uma nova lei que proíba você de falar da sua fé em público. Não é uma coisa difícil não, irmão. Do jeito que está não é difícil. Na verdade, do jeito que está, para piorar, olha só isso aqui. Aí eu me pergunto, se proibirem de você falar da sua fé, olha o seu irmão, pergunta assim, o que você vai fazer? Pergunte, olhando nos olhos da pessoa assim, ó, nunca vai ser crente. Porque corre isso, pastor, de uns crentes você não acredita. Porque sofre o risco daqueles que só vêm para a igreja porque se tornou um grupo social. Corre o risco desse grupo não ser mais crente. Porque para ser crente vai exigir um comprometimento a mais. Vai exigir vida, vai exigir dor, vai exigir renúncia. Pedro e João está aqui em Atos capítulo 4. Vale ressaltar que eles estão avivados, irmãos. Há 2 capítulos atrás eles estão recebendo o poder do Espírito Santo. Eles falaram em novas línguas. Pedrão está cheio. Pedrão já tinha pregado. Só o primeiro sermão, 3.000 pessoas se converteram. O segundo, que foi dentro do templo, Atos capítulo 4, foram quantos? O começo do capítulo foram quantos? 5.000. Pedro está cheio. João nem se fala. E agora, aqueles que crucificaram Cristo estão olhando para ele assim, ó, chega de falar dele. Acabou esse negócio. Se quiser ser livre, chega. Agora vamos ver a resposta de Pedro e João. Mas Pedro e João lhe responderam e disseram a eles: julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e isso é uma característica de um crente avivado, cheio do Espírito Santo. Pode bater, permanece fiel. Pode me prender, permanece fiel. Eu não posso deixar de falar de tudo aquilo que eu vi e de tudo aquilo que eu ouvi. Todas as vezes quando eu leio Atos capítulo 4, eu lembro da Bitu que eu conheci lá na África. Eu olhei para ela e perguntei: qual é a chance de você abandonar Jesus? Ela disse: pastor, é impossível, porque o Deus que eu estou servindo, Ele é maior do que o Deus do meu papai. Eu não estou dizendo isso porque alguém me contou, eu estou dizendo isso porque Ele trabalhou na minha vida, e eu vejo todos os dias a sua proteção. Enquanto minha família faz rituais, o Espírito Santo que está ao meu redor me guarda, me livra, me protege, guarda a igreja. Essa é uma ação de uma igreja viva, essa é uma ação de uma igreja avivada. É uma voz
disseram o seguinte, ó, eu não posso deixar de falar. Aí o motivo, eles explicam, diante de tudo aquilo que nós vimos, e Pedro e João está falando aqui uma coisa muito importante. Eles estão dizendo o seguinte, ó, em outras palavras, eles estão dizendo assim, ó, eu caminhei com Jesus por volta de 3 anos. Aleluia. Eu vi muita coisa. Por exemplo, se nós questionássemos ao Pedro assim, Pedro, o que foi que tu viu? Ele podia me dizer, caiu uma vez sobre as águas. Explica. Se tu questionasse ao Pedro assim, por que tu vai deixar de falar dele? Um dia eu estava vindo de uma pesca. Eu não tinha conhecimento com ele. Foi uma das primeiras vezes que nós nos conectamos. Eu estava voltando frustrado porque eu não peguei peixe naquela noite. Amanheceu o dia seguinte, os meus clientes estavam voltando para casa porque eu não tinha o que oferecer. Eu conheci ele, uma multidão vindo com ele. Ele pede meu barquinho emprestado para pregar, e quando ele prega, eu estou lavando e consertando minhas redes. Quando ele termina de pregar, já de manhã, ele olha para mim e fala assim, Pedro, ajeita tuas coisas, porque nós vamos voltar para alto mar. Eu podia até ter questionado ele, dizendo, essa não é hora de pescar, mas eu não questionei, ajeitei as coisas e fui com ele. Mas é só que ele mandou eu parar no lugar que eu fiquei toda a noite. Aí agora eu questionei, eu olhei para ele, ô Jesus, aqui eu passei a noite inteira. Ô irmãos, se eu pusesse conjecturar, é como se Jesus olhasse para Pedro, ô Pedro, uma coisa é eu passar a noite aqui toda sem mim, outra coisa sou eu estando aqui, homem. Pega as redes e joga ao mar. Pedro pega a rede e joga, quando puxa, vem uma multidão. Diga, como é que esse homem vai deixar de falar? Ele podia muito bem, se eu questionasse ele, por que você não vai falar desse homem? Ele vai dizer, ei meu amigo, teve um dia que ele voltou para uma aldeia chamada Betânia. Lá ele tinha uma família de 3 irmãos que eram amiguíssimos dele. Havia um amigo por nome Lázaro, ele estava morto. A notícia chegou atrasada, Jesus chega depois. Eu vi. Nós vimos ele dizer, Lázaro, como João, irmão, vamos dar um exemplo aqui que Pedro é o Douglas, Rião João. Como é que João vai deixar de falar de Jesus? João é assim, tem um teólogo, reverendo, um senhor de 73 anos, em um dos seus artigos, ele diz que João era aquele que conhecia as batidas do coração do Cristo, porque era aquele que colocava a cabeça no peito do Mestre. Como João não vai deixar de falar dele? É como se fosse mais ou menos assim, ó. Vem aqui, pastor, por gentileza. É como se eu chegasse hoje aqui e dissesse assim, cadê a esposa do pastor? Esposa do pastor Gato. O que é isso? Qual é o nome da senhora? Francilene. Francilene. É como se eu chegasse hoje aqui, uma Francilene, e dissesse assim, olha irmãos, eu quero dizer para vocês que o pastor de vocês, ele não é isso que vocês estão vendo, não. Ele é uma pessoa extremamente arrogante. Ele não é verdadeiro. Vocês iriam concordar comigo, sim ou não? Sim ou não? Por que não? Porque vocês era capaz de sair daqui levando uma pizza. Por quê? É verdade. Porque vocês conhecem. Obrigado, pastor. Era isso que Pedro e João queriam dizer para eles. Eu não posso deixar de falar.
Porque se eu quer ir, nós caminhamos com Ele. Eu não sei se você está entendendo o que estou querendo dizer, vou encerrar agora. Teve uma pessoa que me perguntou um dia assim, Carlinhos, Diego, por que uma grande parte da igreja não se importa com a missão e a evangelização? É simples. É porque a grande maioria nunca viu e não ouviu. Nunca viu e nunca ouviu. É impossível você deixar de falar dele depois que você tem um encontro com ele. É impossível deixar de falar dele por todos os benefícios que ele já fez na vida do crente fiel. É impossível. É impossível, por exemplo, como o pastor bem falou, você vê uma pessoa, o velho homem do mundo perdido, sem esperança, sem perspectiva. Hoje conheceu Cristo, uma vida transformada. E paz, meu pastor, lá na SCAM, extremamente falamos bem do nome. O senhor tem ideia? Eu vou revelar aqui no púlpito. Eu não sei se ele já revelou para o senhor, mas uns meses atrás, eu acho que no ano passado, um pastor me pediu um missionário. Fiz uma análise. Quem é hoje um missionário, um destaque que eu podia confiar? Quem foi que eu lembrei? Mandei um áudio para ele, fui muito esclarecedor no áudio. Falei para ele, dentro da minha ética. Douglas, não sei. Conheceu uma coisa, não sei se você tem interesse. Não sei se há uma perspectiva de viver um tempo em uma obra missionária. Um pastor queria honrar, subsidiar financeiramente todos os aspectos: casa, salário, alimentação, transporte. Uma vida transformada jamais esquece de quem transformou sua vida. Você pode dizer amém por isso? Obrigado. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Curva sua cabeça onde você estiver. Hoje o Senhor te convidar para fazer uma autoanálise da sua vida. O Senhor te convidou a pensar um pouco sobre sua vida. Isso é conferência, irmãos. É conferir o que nós temos feito. Faça uma autoanálise agora de maneira introspectiva da sua vida. Hoje o barulho não é por fora. Hoje o barulho é por dentro. Hoje o Senhor te convida a analisar a sua vida e ter entendimento daquilo que Ele te chamou. Eu queria que você trouxesse a sua memória agora e lembra de quem você era aos 10 anos atrás. Traz a tua memória e lembra dos milagres. Traz a tua memória e lembra do quanto Ele tem sido bom com a tua vida. Traz a tua memória agora e lembra quando você o conheceu. Lembra das promessas que Ele te fez. Olha quem você é hoje, olha a família que você tem. Traz a tua memória e lembra da pandemia, lembra do Covid que você venceu. Lembra dos planos tão reais que Ele já fez por tempo intermédio. Hoje o Senhor te convida a viver um avivamento, não de maneira verbal, mas um avivamento que traz ações práticas e transformações. O Senhor te convida a tomar uma decisão nesta noite para você ajudar mais o teu pastor, ajudar mais a tua igreja. Que esse ano você fale menos e faça mais. Que esse ano a tua vida possa proclamar a Cristo
Cristo, que os teus vizinhos sejam alcançados, que a tua família seja alcançada, que os teus filhos sejam alcançados pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus e pela manifestação do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus. Cubra sua cabeça. Aonde você estiver, por favor, eu queria que você, se você estiver perto de sua família, eu queria pedir que você abraçasse aí sua família. Se você não estiver perto de sua família, nem de um parente, abraça um amigo, abraça alguém próximo, faça uma dupla, um trio. Isso. Vamos aqui, Carlinha, vamos louvar. Enquanto a Carlinha louva, já vou encerrar. Isso. Se for necessário, sai do seu lugar. Isso. Se você estiver sozinho aqui, não tem problema. Fique próximo de um amigo, de alguém próximo. Portanto, eu gostaria que todos se conectassem. Lembra, Atos capítulo 2, a igreja crescia na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. A igreja crescia na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Na comunhão, na oração, e falando.